Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema fantástico, um tema que eu vou aprender muito com toda certeza. O tema talvez você estranhe o nome aqui, né? Nem todo mundo se familiariza, mas Shankara e o Atman na filosofia Vedanta. Olha essa filosofia antiga que é praticamente, acho eu, né? Nosso convidado vai esclarecer isso. Acho que é a base de muitas filosofias, né? Antiguidade na Índia, Vedanta. Então vamos ver. Eu acho que vai ser um grande papo. Deixa eu trazer o meu convidado aqui, que é o professor Alberto Brum, que vocês tanto gostam. Então está aqui mais uma vez conosco. E aí, Alberto, como é que você está? Tudo bem? Oi, bem, você e o público que estejam bem também. Aqui tranquilo. É isso aí. Alberto, primeiro vamos... Quem é Shankara? Shankara foi alguém? Foi uma pessoa? É um título? Como é que é isso? Desculpa, tomar uma água que eu tomei o garganta seca. Vamos lá. Ele é, na realidade, um grande pensador do Oriente, não deixa de ser um título também. Tá. E, na realidade, tem um grande problema. Eu até escrevi um livro sobre ele e usei 2, 3 capítulos para tentar esclarecer que o personagem que eu vou tratar hoje, ele nasceu no ano 509 AC. Nossa. Então, ele é logo depois do período do Siddhartha Buda. Ele é de um período da Índia antiga, mas posteriormente, no ano de, veja só, 788 DC, houve um grande líder de um centro vedantino, porque o Shankara era da Vedanta. Então, essa tradição, ela tinha algo semelhante a um mosteiro, não é bem um mosteiro, mas algo semelhante, que eles chamam de Math, M-A-T-H, Math, que é um centro. Então, neste ano nasceu, em 788, e foi muito atuante a partir de 820, um líder. E atribuíram a ele o título Shankaracharya, o instrutor da tradição de Shankara, Shankaracharya. E há muita gente, inclusive autores indianos, que confundem este segundo com o grande pensador. Então, essa é uma coisa importante. Eu fui professor de filosofia oriental, trabalhei com esse assunto e tal, então isso é uma das coisas que me preocupava muito, porque entre a data do verdadeiro Shankara, que é o primeiro, e o segundo, que é apenas um continuador, tem uma diferença de 1287 anos. Nossa. E é uma confusão completa. Bom, tirando isso, voltando ao texto, ao personagem original, Shankara na Índia é um Platão, é um Pitágoras na Grécia Antiga. Ele tem a importância, assim, relativamente semelhante. Então, a importância do Shankara é equivalente a um Platão no pensamento grego. Inclusive, ideias até, de certo modo, semelhantes. Ele falava muito do ser, o ser universal, a relação do ser com o uno. O Platão também enfatizou o ser e o uno, a conexão metafísica do ser e do uno, no seu livro Parmênides. E o Shankara, na Índia, então, ele é muito conhecido. Ele não é o fundador, a escola Vedanta é um pouquinho antes dele, inclusive. As escolas de filosofia na Índia, elas são antigas. E quando se estuda a filosofia da Índia oriental, a gente aprende sobre 6 escolas fundamentais. Tem outras, mas as escolas assim mais formais. E a escola Vedanta é uma delas. Só que ela começou um pouco antes. A escola Vedanta ela é contemporânea do Siddhartha. Anos 600, mais ou menos. 600 AC. Eu estou só falando aqui AC. Então, 600 AC, nós temos o começo da tradição Vedanta, e essa escola de filosofia ela é baseada numa tradição indiana de textos muito bonitos e importantes, os Upanishads. Sim. Upanishads é uma coletânea de textos, sobrevivem hoje 112 textos. A Índia ela tem uma coisa diferente da Grécia Antiga. Na Grécia, a gente tem muitos fragmentos dos pré-socráticos. Tem do Platão a obra, tem do Aristóteles a obra. Mas dos anteriores, nós temos mais fragmentos, pedaços. Na Índia Antiga, nós temos livros, muitos livros, uma quantidade imensa de livros, e a gente tem livros inteiros. Então, sobreviveram 112 Upanishads. E o que esse livro enfatiza? É uma filosofia mais metafísica, do ser universal em nós,
A vida, a vida universal presente em todos os seres. E essa conexão, essa sintonia. Abrangi um pouco, agora vamos ser mais didáticos. Quem foi Shankara? É um grande pensador indiano, é uma luz da sabedoria oriental, não apenas na filosofia, na metafísica, na yoga, Jnana Yoga, a yoga reflexiva, e um pensamento muito interessante. Basicamente é isso que dá para dizer no começo. Alberto, você está falando, Shankara foi o autor da Vedanta ou não? Ele é o principal autor da Vedanta. A Vedanta começa com um personagem um pouquinho antes, chamado Badarayana, ou Vyasa. Há um Vyasa histórico, há um Vyasa simbólico. Mas há um Vyasa do tempo do Siddhartha, também conhecido como Badarayana. O que esse autor fez? Ele fez uma síntese dos Upanishads em 4 capítulos. Então ele escreveu um pequeno livro chamado Brahma Sutras, o Sutra sobre Brahman. E esses sutras é um resumo, um apanhado sintético dos famosos Upanishads. Então, Badarayana é considerado o fundador, o originador da tradição da Vedanta. Mas, na sequência, logo após, aparece uma continuação. Então, logo depois de Badarayana, tem um outro indiano chamado Gaudapada, que não é muito conhecido, só para quem estuda bem filosofia da Índia. E o Gaudapada foi o tutor de um outro bem conhecido, Patanjali. Sim. O famoso Patanjali da Yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, ele também foi filósofo. Ele foi ligado à tradição da filosofia Sankhya Yoga. A Yoga que tem uma base filosófica. E a filosofia Sankhya, ela é semelhante com a Vedanta. A Sankhya também tem relação com os Upanishads. Sankhya, relação com os Upanishads, a Vedanta, herdeira dos Upanishads. Então, nós temos Badarayana, Gaudapada, Patanjali, e aí vem na sequência Shankara. Shankara conviveu com Patanjali e conviveu com Gaudapada, era um jovem, um menino muito avançado, praticou yoga, estudou filosofia e escreveu, bastante jovem, ele começou a escrever alguns textos e deixou na sua obra, então, apanhados que enfatiza muito a tradição da Vedanta. Mas essa Vedanta ela tem um qualificativo. Ela é Vedanta Advaita. Advaita. Sim. A palavra Dvaita é dualismo. Se a gente coloca o A na frente, então nós temos a Vedanta não dual. Advaita, não dual. Por que não dual? Porque a filosofia Vedanta ela enfatiza o uno. Toda a filosofia Vedanta é uma louvação à unidade, o universal, o sem segundo, o que já existia e que vai ser a fonte da manifestação. Então, ela é uma filosofia tremendamente metafísica e é chamada, então, de Advaita, porque ela não enfatiza essa dualidade, o múltiplo e o Ela enfatiza que o é tudo, que o gera tudo e que o sustenta tudo que existe. Puxa, muito boa essa explicação, muito clara. Agora, quero saber uma coisa. Hoje as filosofias atuais que eu digo depois do Vedanta, né, que a gente sabe que as coisas mais antigas vêm daquele tempo, antes de Cristo, elas são baseadas, você vê que existe muita semelhança das filosofias atuais, mesmo as antigas, sobre os textos hindus ou indianos, não sei como é que é o termo mais apropriado. Qual era a fonte? Hoje, as filosofias atuais têm como fonte o Vedanta. Foram buscar lá atrás os Upanishads, uma série de coisas. Você percebe muita semelhança, então usaram isso aqui como base. E a Vedanta ou Shankara, qual era a fonte de informação dele? De onde eles captaram essa essência, essa parte metafísica para transmitir para a humanidade? A tradição indiana ela é muito antiga. Então, nós já podemos dizer que lá pelo ano 1000 AC, 1900 AC, já existia os Vedas, os famosos Vedas da Índia. Sim. E são 4 tratados, 4 volumes, mas especialmente o mais antigo, que é o Rig Veda. Rig, R-I-G, Rig Veda.
E lá no Rig Veda nós temos os ensinamentos dos sábios, dos rishis, a yoga, os mantras, e dentro do Rig Veda tem uma parte, vamos dizer assim, um apêndice, uma parte final, que são sentenças de reflexão, sentenças filosóficas. Essas sentenças são chamadas aranyakas. Aranyakas são sentenças para reflexão. Essas sentenças desenvolvidas e ampliadas geraram os livros Upanishads. Então, qual é a fonte da Vedanta? São os Upanishads, que, por sua vez, é derivada do Rig Veda. Os Vedas, então, é uma tradição do norte da Índia, das montanhas, dos sábios, dos yogis. E essa tradição dos Vedas, ela é vamos dizer assim, ela é herdeira. Ela coletou ensinamentos mais antigos ainda. Então, para não ir muito longe, vamos deixar por 1000 a 800 AC, dá origem aos Upanishads. Aí, na sequência, logo depois, vem a Yoga, vem a filosofia Sankhya, aí vem a Vedanta, e tem outras escolas. Eu, num livro chamado A Filosofia dos Rishis da Índia Antiga, eu trato dessas 6 escolas. Tem umas escolas que a gente nunca ouviu falar hoje em dia, quem não é muito da tradição indiana. Por exemplo, a escola Nyaya, uma escola de lógica, que é mais antiga que o Aristóteles, do Ocidente, e trata do silogismo, da lógica, do raciocínio. Antes da Nyaya, teve outra escola chamada Vaisheshika, um nome muito estranho, também da Índia Antiga. Aí tem uma terceira chamada Mimamsa, que já é uma escola mais moral, uma escola mais da vida social, das relações humanas, mais moral do que ética. E aí vem a escola Sankhya, que é mais cosmogônica, a origem do universo, um pouco metafísica, a vida universal, Purusha Prakriti, então a escola Sankhya. E aí, finalmente, chega o período do yoga, compilada pelo Patanjali. Não é o criador da yoga, a yoga indiana vem dos rishis do Rig Veda, mas o Patanjali fez uma compilação, gerando os Yoga Sutras de Patanjali, que é um pouquinho depois da Vedanta. Então, nós temos Sankhya, Vedanta e Patanjali. Então, a Vedanta fica ali logo depois da Sankhya, e ela tem como base, como fundamento, a tradição dos Upanishads. Então, nesse livro que eu acabei de mostrar, eu tenho um capítulo mais geral, onde eu faço um apanhado geral da Vedanta, ideias chaves e a origem da tradição Vedanta, e aí depois eu vou fazer um resuminho, assim, em meia dúzia de ideias desse capítulo, e aí depois, então, o Shankara vai surgir e vai impulsionar. Então, aí, num outro livro, Shankara, a Vedanta, Advaita e o Atma Bodha. Atma Bodha é um livro importante. Atma Bodha. Bodha é coração. A compreensão da vida e do ser que vem a partir do coração. Conhecer o Atma. E ele tem um segundo livro chamado Viveka Chudamani. Mas vamos começar pelo início. Então, essa tradição Vedanta, ela vai enfatizar o Um e a manifestação originária do Um, que é o Atman. A palavra Atman não é Atma. Aqui já tem uma sutileza. Tem um N no final, ou então Atma com um risquinho em cima do último A, que é um AN, Atman. Atman corresponde, na versão grega, ao Logos. Nos gnósticos, ao Cristo, que não é Jesus, o Cristo universal. Então, o Logos, a vida universal, é o que o Atman, essa palavra é uma palavra técnica da filosofia grega. No Ocidente, no tempo dos pré-socráticos, um chamado Parmênides, um grande pré-socrático, usou o termo ser, com S maiúsculo, o ser universal. Então, na Índia, isso significa o Atman. É uma coisa muito antiga? Mas é muito presente, porque nós vamos agora refletir um pouco sobre a vida humana hoje, no presente. Então, a ideia que tem na filosofia indiana, a filosofia indiana, ela é ao mesmo tempo yoga e ao mesmo tempo uma base religiosa, no sentido profundo da religião. Não no sentido de crença, mas uma vivência interior. Então, as yogas, as filosofias, como a Vedanta, ela é uma escola de vivência. Ela é metafísica, ela trata do universo, mas ela está dizendo que você tem que descobrir dentro do seu ser, da caverna do coração, como eles dizem, descobrir a presença desta vida universal chamada Atman.
A escola Sankhya usou a mesma ideia, só que chamou Purusha. Então, Purusha, Atma, o Logos, o Ser, o Cristo, a vida. Então, a ideia inicial é isso. O Atma, então, ele é emanado, gerado por Brahman. Brahman é o Um. O Um emana a vida. A vida preenche o cosmos, preenche o universo. Então, essa vida primordial, presente em todos, ela é universal. Por isso que é não dual. É uma só. Não é a minha vida particular. Não tem Atman individual. Apesar de que em livros mal traduzidos ou autores mal informados, às vezes falam o átomo individual, o meu átomo, mas aí um equívoco, um erro grave. O átomo é um só. O que ele é? Tudo que a vida presente em todo o universo, em todo o cosmos, há uma emanação desta unidade primordial. Isso está presente, é a vida universal, presente em todos os seres, que a literatura da filosofia esotérica do século XIX para XX vai chamar de princípio. Atman como o sétimo princípio, quando você fala dos 7 princípios do homem, ou no homem, porque na verdade é no homem. O Atman está presente no homem, sendo o princípio universal. Então, Alberto, só me faz só um parênteses. Me define legal assim, Brahman e Atman. Brahman é Sim. o Um. Tá. A filosofia Vedanta ela tem total relação com Platão e com os neoplatônicos. Então, no neoplatonismo, Plotino, Proclo, especialmente o famoso Plotino, vai enfatizar muito a relação entre o uno e o ser, a comunhão entre o ser e o uno. Na Índia antiga, Brahman, com N, Brahman, e Atman, o uno e o ser, o uno e a vida. Eu estou falando Brahman para não confundir com a trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Este Brahma, da chamada trindade, isso aí já é o hinduísmo. O hinduísmo, com a sua trindade, aí é uma manifestação de Brahman. Mas Brahman é o Um. Atma é a emanação, é a vida que vem desse Um. Então, Atma é uma emanação, Atma é a vida do universo. Eu estou pegando aqui ideias chaves para a gente não se atrapalhar. Portanto, há uma identidade entre a vida em nós e a vida. Entre a vida em nós e a vida universal. O princípio da vida universal presente em nós. Aí tem o grande problema de sempre. Este Atman, ele é muito sutil, não é material, não é cerebral, não é nem mental, é além da própria mente. Ele é muito sutil e ele precisa de veículos, ele precisa de bases para a manifestação. Então, a filosofia Vedanta, ela tem uma certa semelhança com a Sankhya. A Sankhya vai dizer que o Purusha, o espírito, precisa de Prakriti, a matéria. E nessa junção de Purusha e Prakriti, a manifestação é possível. A escola Vedanta ela não detalha isso, ela é muito sutil nessa questão, mas ela fala da necessidade do Atman ter os veículos para se manifestar, os instrumentos da manifestação. Então, o Atman é acolhido pela alma ou pela mente, que, por sua vez, é acolhida pelo corpo. Sim, resumidamente. Então, nós temos o corpo, a alma ou a mente, e a vida da alma, a vida da mente é o Atman. Portanto, é muito sutil, é muito puro. Quando isso tudo acontece, o homem surge e nasce no mundo, o Atman está velado, está encoberto, mas ele é presente, potencialmente presente em todos os seres. Então, o Shankara, como um filósofo, ele vai enfatizar bastante a necessidade do homem retomar a cognição do Atman, redescobrir que ele é Atman. Mas a questão é que não é teórica, é uma redescoberta meditativa, senão não adianta para nada. Quer dizer, eu posso saber, eu sou o átomo, eu sou a vida, eu sou isso, eu sou aquilo, e continuar sendo um materialista aí do mundo. Então, o Shankara está dizendo há uma necessidade profunda da retomada da convicção vivencial. Eu preciso perceber
E aí, só pela yoga, pela meditação, só que o Shankara vai dizer, assim como os Upanishads, além da prática silenciosa meditativa, se eu aprender as técnicas de Jnana Yoga, a yoga da reflexão sutil, a yoga que desperta a intuição, isso ajuda muito. Então, a tradição metafísica e a tradição Vedanta, ela é assim, um pouco poética, um pouco sutil, ela tenta fazer a pessoa intuir, compreender a possibilidade disso ser verdadeiro. Não adianta acreditar nisso, tem que perceber a veracidade dessa união, dessa identidade do Atman com Brahman. Então, o indivíduo só vai conseguir compreender isso pelo mergulho interno, pelo mergulho em si próprio, pelo mergulho na vida sutil, mas, além disso, a filosofia Vedanta, a filosofia Sankhya, o Yoga e o Dharma, o budismo, usam uma mesma palavra, chamado avidya. Avidya é aquilo que encobre, é a ignorância da gente se identificar com a forma, é o erro da identificação com o exterior, com os objetos, com o corpo. Então, o indivíduo, você olha, se enxerga, vê um corpo, ele se identifica, a mente se identifica com o corpo, acha que é basicamente corpóreo e deixa de lado, esquece, nega que ele seja algo mais, que ele seja essa vida universal. Então, o Shankara diz, é preciso tirar essa camada que obscurece. A avidya é chamada de obscurecimento, o primeiro dos kleshas. Kleshas é aquilo que vela. Vela o quê? A percepção, a compreensão, o entendimento, vela a sabedoria. É preciso retirar a avidya pela reflexão, pela meditação, pela yoga, pelo despertar da sabedoria interior. Então, a Vedanta ela é uma certa alquimia mental, ela é uma transformação do indivíduo. Porque se não houver essa transformação, eu posso saber que eu sou um átomo, mas continuar sendo um cérebro, vivendo dentro de um corpo. Muito interessante. Você falou, qual é esse termo que você falou? Shela? Como é que é isso aí que você falou agora há pouco? O avidya e o véu? Isso, você falou, você usou um termo agora há pouco aí, que alguma coisa parecida com o que eu falei, Shela, alguma. Agora, tudo bem, só me soou aí. Daqui a pouco eu não estou identificando, mas daqui a pouquinho volta. Tá bom. Porque ele é um véu, esse véu que tem que ser retirado. E aí eles dizem, então, que é preciso esse mergulho reflexivo, intuitivo, meditativo, ir em direção ao que os Upanishads chamam poeticamente de a caverna do coração. É um termo que tem semelhança na mística cristã. Então, a mística cristã também fala dessa caverna interna. Então, o que é dito? Por que eles falam coração? Claro que não tem nada a ver com órgão. No centro do nosso peito, simbolicamente, há um grande círculo, há um espaço vazio, vazio de matéria, vazio de energia cerebral, vazio de vibração densa. Um ponto sutil, um ponto vazio. Não tem nada a ver com chakra também isso aí. Não, além do chakra. Tá. É coincidentemente na região do chakra cardíaco, mas é além do chakra. Ok. Não é a energia do chakra, mas é nesta região do chakra cardíaco. Tem um círculo e dentro desse círculo vive e vibra consciência. Consciência pura, que não está no cérebro. Está neste círculo no peito. Veja que a simbologia, eu estou aqui com os braços erguidos e esticados, a simbologia da cruz. Algo vertical, algo horizontal, e aí tem um ponto de encontro. O logos que vem o mundo, a matéria, e há um ponto central. Isso está na metafísica dos Rosa Cruzes, isso está na simbologia de outras tradições. Uma rosa no centro da cruz, uma rosa. Essa rosa no centro da cruz, ela tem relação com o lótus. No centro do lótus também há uma vida pulsando. O lótus é aquela flor branca que geralmente em cima d'água, ela se abre em direção ao sol. Então, assim como a rosa emite o seu perfume, o lótus se abre em direção ao sol. Então, no centro do lótus, no centro da caverna, tem consciência. Consciência com C maiúsculo. Não é consciência de percepção, consciência comum. Eu tomo consciência de alguma coisa. Isso é cérebro, isso é mente.
mas é uma consciência universal, que é o Atman. Então, a vida cósmica, a vida universal, pulsa no coração do homem. Tem até uma música do Milton Nascimento, lá nos tempos antigos. O coração do mundo é o coração da gente, o coração do mundo pulsa no coração do homem. Eu não lembro bem que música é, mas o Milton Nascimento tem uma parte que ele diz quase isso. Então, a pulsação universal também pulsa em nós. É uma pulsação, é uma vida. Esta vida plena, essa vida que é além da mente, ela é a vida da alma. Vivifica a mente, vivifica a alma, e a alma é a vida do corpo. Então, é um princípio divino universal, pura consciência, vida universal, que se manifesta em todo o universo, preenche a vida física, a vida material, a vida humana. E os indianos, então, chamaram esta vida plena de Atman, a vida do universo. Ah, tá. Então, essa é a ideia. Mas esta vida do universo, ela é a vida de Brahman, é a vida do é a vida divina, na linguagem mais religiosa. Então, a vida divina, Brahman, o Uno, quando vibra e vai em direção ao círculo, porque há um círculo vazio que é preenchido, simbolicamente surgiu o universo. Então, um ponto imaterial, a velha matemática nos diz. O que é um ponto? É um ente matemático, uma ideia. Não é algo ainda material. Sim. O ponto, quando se move, gera a linha, gera o 2, gera a reta, e aí vem toda a simbologia da matemática, que já estava lá no velho Pitágoras. Então, esse ponto universal primordial, ao pulsar, preenche e delimita o círculo, delimita o universo, gerando, então, o universo. Então, esse universo recebe, acolhe esta pulsação de vida. E aí isso é representado pelo Om na yoga, o O e o M, o mantra, o Om universal. Então, o Om, ele é essa energia universal pulsando e vibrando. E aí, sutilmente, este Om também é representado pelo Atman, que é emitido, que é um raio da luz divina, que é uma emanação do primordial que se manifesta e está em nós. Tudo muito bonito, mas não adianta eu saber de tudo isso ou acreditar em tudo isso. Então, a Vedanta diz e o Shankara diz, se você não fizer a descoberta, se você não tomar consciência se você não fizer esse processo da recognição, não vai adiantar muito. Com certeza. Só que esse termo Atman, os autores, infelizmente, às vezes eles esquecem, os autores que eu digo da tradição, inclusive da própria Vedanta, ou autores, seja na Índia, seja no Ocidente, quando tratam da Vedanta, comete alguns erros graves. Por exemplo, eles dizem, o Shankara ensinou, a filosofia Vedanta ensina que tudo é ilusão. Maya, a força de Maya, tudo é ilusão, a vida é ilusão, o universo é ilusão, nada é real, só o Brahman é real. Mas o Brahman é tudo. Se ele é tudo, se ele emanou tudo, o universo, a base do universo é Brahman. E Brahman não pode ser irreal. Então, isso são problemas linguísticos. A palavra Maya, isso, ela pode ser escrita, como eu estou escrevendo, com Y, Maya. Agora, se eu botar um risquinho em cima do primeiro... Risquinho que eu estou dizendo são sinais diacríticos da língua sânscrita, que tem significados e tudo mais. Mas eu estou simplificando. Se eu botar um risquinho no primeiro A, Maya, tem uma tradução. Se eu botar um risquinho no segundo A, tem outra tradução. Se eu não botar nenhum sinal diacrítico, tem uma terceira tradução. Então, Maya pode significar medida, pode significar extensão, e pode significar aparência. Filosoficamente, é usado como aparência. As aparências até podem enganar, mas as aparências existem no mundo relativo. O mundo relativo, o mundo objetivo, o mundo convencional, ele existe, mas ele encobre a realidade última. É uma aparência, mas ela encobre ao mesmo tempo. Então, essa já é uma sutileza da filosofia Vedanta. A Vedanta não está dizendo que tudo é ilusão. Nunca disse isso. Isso é entendimento errôneo. E o outro problema, que eu já disse um pouco antes, é esse Atman.
A filosofia Vedanta, ela é lá do norte da Índia. Shankara, Patanjali, Gaudapada viviam no que hoje a gente chamaria de Kashmir, no noroeste da Índia. Bem em cima, indo para o noroeste, o estado de Kashmir, que vai fazer divisa hoje em dia com a China. Antes era com o Tibete. Então, era lá na fronteira dos Himalaias, quase na divisa lá em cima com o Tibete. Então, esta região é Kashmir. Posteriormente, a filosofia Vedanta se difunde e vai surgir uma Vedanta no centro da Índia e mais no sul da Índia. No sudeste e mais no sul da Índia. E por erros, a Índia não é perfeita, a filosofia indiana tem muitas ramificações. Assim como no Ocidente nós temos várias filosofias, nós temos materialismo, nós temos dialética, nós temos uma série de questões, na Índia a própria Vedanta sofreu algumas mudanças e vai surgir uma Vedanta, chama-se Vedanta, mas vai dizer que é Dvaita, sem o A, Dvaita, uma Vedanta dualista. E essa Vedanta dualista não é a antiga Vedanta, não é a dos Upanishads, não é a do Shankara. E essa visão dualista, às vezes, se equivoca e vai tratar do Atman individual. Usa esse termo, Atman individual. E aí gera um problema. O individual, no mundo relativo, se chama Jiva, com J. Jiva. Jiva é a consciência em mim. A consciência que eu chamaria de individual. Mas aí inventaram uma palavra, Jivatma. Jiva, Jivatma, que seria o elo da alma com o Atma. Só que aí, por erros de filosofia, em vez de dizer que isso é o elo da alma com o Atma, entenderam que Jivatma era a tradução de alma ou tradução de individualidade. Bom, estou dizendo isso, mas agora vamos esquecer isso. O Shankara não trata disso. O Shankara trata do Atman, do ser, da vida, do Logos. A palavra Logos lá no mundo grego é sinônimo. O Logos universal, o Logos que vem ao mundo, o Logos que é a luz do mundo, seja no filósofo Heráclito, o Logos, o fogo que tudo contém, o fogo que é vida, o fogo divino, o fogo Logos no Heráclito. Vai haver também no Evangelho de João, a luz do mundo, quando está na versão grega, a luz do mundo, Logos, que está bem no início do prólogo do Evangelho de João, vai estar presente nos estoicos, em Filo Judeu, esse Logos divino, Logos universal, o fogo divino. Este fogo divino já estava nos persas, o fogo universal, o fogo divino. E esse fogo divino tem relação direta com o Atma. Então, Atma, fogo divino, Logos, vida primordial. Então, é isso que o Shankara pensa e aborda. E aí, então, ele desenvolveu alguns textos. Eu até resumi aqui umas pequenas passagenzinhas de três dos textos dele. Ele tem um bem pequenininho, aqui, ó, bem fininho, fininho, pequenininho, Aparukshinubhuti. Os nomes são meio difíceis. Aparukshinubhuti. Traduzindo, o que isso aqui significa? A cognição direta do Atman. Cognição, um termo filosófico da epistemologia. Cognição, percepção. A cognição que capta a realidade. Então, a cognição direta do Atman. São poemas, ele escreve na forma de sutras ou pequenos poeminhas. Então, o que ele vai dizer nesse livro? O que ele repete nos outros básicos. É necessário que o praticante, que o investigador, que o estudante, que o vedantino perceba que o Atman é pura consciência. Que o Atman é a manifestação do eterno dentro do cosmos. Que o Atman é a emanação de Brahman no cosmos. Mas esse Atman, ele é puro, sem contaminação. Puro, eterno, universal, pura consciência. Essa é a ideia-chave. Pura consciência. Aí depois, ele vai tratar disso ainda. Ele trata do mesmo assunto, ele repete bastante, porque é a ideia central da Vedanta. Já que o Shankara é vedantino, é um grande guru, um grande mestre da Vedanta, ele vai repetindo. Então, ele vai tratar desse mesmo assunto em mais 2 textos que eu trabalhei bastante e que eu trato aqui. Um deles é esse que eu traduzi,
Atma Bodha. Atma Bodha. A consciência do Atma, compreender o Atma. Às vezes traduzem também como o conhecimento do Atma, conhecer o Atma diretamente. Um conhecimento direto. Conhecer o Atma. Então, hoje em dia, nós temos em inglês inúmeras edições feitas na Índia. Swamis da Vedanta, são os mestres da Vedanta, Swamis, tem inúmeras edições, boas, médias, comuns. O grande problema é quando as traduções vêm para o Ocidente. Esse que é o problema, realmente. É um problema terrível. Então, se a pessoa não tem uma base do pensamento indiano oriental e uma base mediana, razoável, não linguisticamente, seria bom que fosse linguisticamente, mas pelo menos a pessoa saber o significado de palavras-chave do sânscrito, então tem que ter uma base da Vedanta e uma noção dos termos técnicos do sânscrito. Se a pessoa não tem isso, e aí vai traduzir, ele pode ser doutor em inglês, pode ser catedrático da USP em inglês, mas se ele não conhecer a base filosófica da Índia, ele não consegue transmitir. Ele vai traduzir tudo ao pé da letra. Mas isso aconteceu no mundo ocidental, aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse Atman, ele vai virar no Ocidente ser com S maiúsculo. Mas aí nós temos um pequeno problema. Em inglês, não é ser, é self. O self em inglês tem duplo sentido. Tem o self com S maiúsculo, que, por exemplo, é uma tradução. Quando você traduz o Jung fala do si mesmo, e aí se usa o self no Ocidente. O self, o si mesmo. Só que o Jung diz, eu estou usando no mesmo sentido da palavra Atman da Índia. Ele diz isso num livro que está aí em português. Então, ele está usando o si mesmo e o self nesse sentido mais abrangente, um S maiúsculo. Mas o self, às vezes, também é com S minúsculo, depende da maneira de traduzir. É o ser universal e é o ser pessoal. Depende do uso que está sendo feito no inglês. Ou é universal ou é pessoal. Então, aí os tradutores em português, eu não vou nem citar as editoras aí para não ficarem brabas, mas tem péssimas traduções dos Upanishads, tem errôneas traduções do Shankara, que é onde aparece self, aí vem para o português pelo inglês e vira eu. O eu universal. Imagina se vai ter um eu universal. O eu é minúsculo, o eu é individual, o eu é pessoal, o eu é material, o eu é egoísta. Então, o tal do self-made, né? Self-made. Mas aí é self no sentido mais abrangente. Quando você traduz por eu, e diz que o eu é divino, o eu é universal, o eu é Brahman, o eu não é nada disso, o eu é o oposto. O eu é a vidya, o eu é a ignorância de pensar que eu sou um eu separado. O eu é a divisão, o eu é o dualismo. Então, a filosofia Vedanta, a filosofia dos Upanishads, eu gosto muito, acho muito bonito, mas tem esse grave problema. Se você não estiver lendo uma tradução boa, razoável, boa, você vai pensar de maneira errada, equivocada, e daqui a pouco está pensando em Atma individual, que é um eu maior, que é um eu superior, que o Atma é o eu espiritual, o eu nunca vai ser espiritual, é o eu oposto. Então, o Shankara não diz nada disso. Então, nesse livro, Atma Bodha, ele vai enfatizar bastante, eu já vou ler pequenas traduçõezinhas. E tem uma tradução decente em português do Vivekachudamani, que é outra obra importante dele. Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento ou da sabedoria. Como já havia uma tradução em português, a joia suprema do discernimento, essa tradução também chamou de sabedoria, que é um sinônimo, mas o Shankara enfatizava muito o papel, a importância do discernimento. Discernir o que eu sou e o que eu não sou. Discernir o que é real e o que é irreal. E para Shankara, essa força do discernimento, esse poder do discernimento, é quando o homem percebe, Viveka é discernimento, Viveka, é quando o homem percebe que ele é Chudamani, a joia preciosa da luz universal, a joia preciosa que é o Atman morando dentro do homem. Então, essa é uma edição da Editora Teosófica que eu participei anos atrás.
tanto da revisão como da edição. Bom, E aqui está mantido. a obra ainda está disponível. Tá disponível. Tá. E o Atma ali está como Atma. É uma tradução, existem outras. Em inglês existem inúmeras, algumas muito boas, por sinal. Então, agora eu vou ler, vou comentar. Antes de você ler, Alberto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou do Atman, essa confusão que se faz. Eu já vi muita gravura de Brahman. Gravura de Brahman. O que eu quero dizer com isso? Antropomorfizaram Brahman. E Brahman não deveria. Não é? Como é que fica essa história? Como desassociar uma antropomorfização do todo? Que Brahman é o todo, como você bem citou aqui no começo. É só lembrar que essas imagens, esses símbolos, são das derivações do hinduísmo. O hinduísmo antigo, que é o lado mais religioso indiano. Ok. Os indianos são os que moram na Índia. E existe a religião hindu, com H. Indiano sem H. Aí, quando nós falamos do hinduísmo, com H, nós temos a tradição hindu, com H. Então, dentro da tradição religiosa, hinduísta, mas isso posterior, não a original, aí começou a haver muitas ramificações, essa trindade, Brahma, Vishnu, Shiva, manifestações, Ganesha, o elefante, as deidades. Então são as simplificações que o ser humano vai fazendo. Às vezes são pinturas bonitas, em termos artísticos, são belas, são bonitas. Tem simbolismo, se for bem entendido, até tem algum sentido, mas tem que saber, tem que entender que é tudo simbólico. Simbólico de algo imaterial, incognoscível, invisível, infinito, imaterial, incognoscível, invisível, impensável. Logo, se faz um símbolo e um desenho, é uma tremenda simplificação. Mas isso vem dentro da tradição formal, religiosa, das derivações do hinduísmo. A tradição dos Upanishads, a Vedanta, não fazia isso. Falava intuitivamente, tentava falar e dizia que o é incognoscível. Logo, não tem símbolo, não tem imagem, não tem nada, exatamente. Não tem nada, não tem forma. O próprio Atman é a mesma coisa, é uma emanação desta vida primordial. E aí, no Vivekachudamani, o Atman, o Shankara vai dizer que ele está oculto, como eu disse há pouco. Então, o Atman está oculto. É muito sutil. Então, na verdade, eu começo pensando, usando palavras, eu reflito, eu leio. Então, eu leio, eu sintetizo o que eu aprendi no texto do Shankara, eu sintetizo por 2, 3 frases. Aí eu tenho que meditar nesta ideia. O Atma presente em nós, o Atma é universal, o Atma é a vida. É um processo de reflexão para despertar o poder da intuição. Então, pela reflexão, Shankara disse, o Atma é o ser real, o Atma é a vida. Mas se eu decorar tudo isso, não adianta. Não. Você pode até falar, dar uma ideia do que a filosofia Vedanta ensinou. Eu acho isso tremendamente importante. Eu meditei anos em frases desse tipo, desde a minha juventude, 20 anos, 21, 22. O Atma é a realidade. O Atma está em nós. Eu gosto muito desse termo, desse conceito. Isso é um conceito técnico, filosófico, abrangente, tentando sentir. Então, enquanto a mente pensa, o Atma é a realidade, tentar sentir. Pode sentir, pode não sentir, pode um dia fazer efeito. Então, pela reflexão meditativa, que a Índia vai chamar, então, de o caminho da Jnana Yoga, que não é yoga do conhecimento, como tem até livro em português. A yoga do conhecimento. O conhecimento nunca foi yoga, conhecimento é cerebral. A yoga da intuição, da reflexão. O pensar sobre, repensar, reflexão, refletir, ponderar, retomar, tentar intuir o quê? Que a vida é universal, que a vida em mim é esta mesma vida. E esta vida, ela é uma vida indestrutível, ela é universal, ela não é individual. Ela é universal, ela é uma só,
ela é eterna, ela é a emanação de Deus, da divindade, do de Brahma, e cada um usa como achar mais bonito, mas a ideia-chave teórica, hipotética, a ser vivenciada, a ser provada, a ser descoberta, é uma hipótese. Hipo está embaixo. É uma tese que está por baixo, Sim. que sustenta uma possibilidade. Então, eu tenho que transformar essa hipótese numa convicção clara, vivida, sentida. Então, a filosofia Vedanta, ela é um convite, é um chamado, eu ia dizer. É um chamado, é um convite a esse mergulho na caverna do coração, para que o indivíduo, a partir da reflexão, desperte o poder da intuição e aí, no silêncio meditativo, um dia, em algum momento, sinta algo pulsando, sinta a vida além do cérebro, além do corpo, sinta a pura consciência no silêncio total, cessa os pensamentos. Aí vem a yoga do Patanjali, os movimentos da mente. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Quando a gente conseguir, em algum segundo, em algum instante, essa cessação total, isso é samadhi, isso é a cessação da mente. Quando a mente se aquieta, ela se abre para o não mental, para o que está além dela, para o que está além do pensamento. É o cálice. A mente vazia, a mente silenciosa, a mente, ela se abre e ela recebe o fluxo da consciência universal, que na verdade já estava ali, mas a consciência então vibra, pulsa, dá uma amostra grátis para o praticante. Ela dá uma vibração poderosa que é captada pela mente, não é pelo corpo, não é pela sensação corpórea, mas a mente sutil, a mente lá no seu silêncio, a mente está quieta, está silenciosa, mas ela pode, nessa profunda meditação, e a pessoa só vai fazer essa prática se antes ela pensou no assunto, ela ponderou, ela estudou a Vedanta, os Upanishads, se ela achou que isso é possível. Se ela achar que nada disso é possível, nada vai ser viável. Então, ela tem que primeiro refletir, investigar, estudar, desenvolver essa possibilidade intuitiva de que eu sou o Atma, buscar o mergulho, para que, num dado instante, aí a Vedanta diz assim, para que a testemunha, com T maiúsculo, a testemunha dentro do corpo vibre, fale. A palavra testemunha é uma tradução de uma outra palavra que se escreve turia. Turia é algo além da consciência externa, além dos sonhos, além dos estados mentais. Um quarto estado, além da vigília, além dos sonhos e além do estado mental sutil. Além da mente, nós temos algo, a testemunha, chamado então Turiya. Tem um dos Upanishads chamado Mandukya, Mandukya com K, Mandukya Upanishad, que vai tratar disso, desse quarto estado, desse estado sutil. Esse quarto estado, Turiya, além da mente, é o Atman. Então, o Atman é a testemunha, é o homem real, é o homem universal, é o Adão Kadmon, lá na Kabbalah dos judeus. Sim. O primeiro Adão, porque no Antigo Testamento tem o primeiro Adão e tem o segundo Adão, o Adão de barro, o Adão terreno. Mas tem o homem universal, a humanidade primordial, que não é do planeta Terra. A vida universal, o ser universal. O homem não é homem, é o ser. Não é o homem humano, mas o ser universal. Então, Adão Kadmon é a mesma ideia. Está na Vedanta, está na Kabbalah, está no Zohar, está no Sefer Tzihá, essa mesma ideia. Então, quando a gente começa a perceber que o Logos, Adão Kadmon, Turiya, a testemunha, o Atman, Purusha, a gente começa a se dar conta que essas antigas filosofias, elas tinham algo muito comum. O que era esse algo muito comum? Esta emanação que vem do sendo a essência humana primordial. A vida universal, aquilo que é primeiro, que é primordial, aí vem a metafísica pré-aristotélica no Ocidente. Então, o que a metafísica nos ensina? O que está além da física, mas não é a física no sentido físico, além da mente. Então, existe algo presente no homem e este algo é a pura vida, a canção da vida vibrando.
Bom, aí agora eu vou ilustrar um pouquinho com o que está no Atma Bodha. Eu chamei de Atma Yoga, depois eu até me arrependi. Pode alguém pensar que o meu livro está tratando da yoga da Hatha Yoga, do exercício, do corpo, das técnicas. Não é isso. Yoga é união, união com o Atma. Shankara tratou da união com o Atma, Atma Yoga. Toda a meta da Vedanta é esta yoga, Jnana Yoga, a yoga da união com a consciência primordial presente em nós. Então, neste livro, é um texto pequeno, eu faço o estudo do Shankara, quem é o Shankara, a tradição, a escola, e depois eu traduzo ele inteiro. Ótimo. Então, o Atma Bodha, o Shankara diz, o que é Atma Bodha? O conhecimento do Atma. E quando eu tenho esse conhecimento real, a ignorância desaparece. A ignorância é, especialmente filosoficamente falando, é a crença neste eu separado, neste eu individualista, nesse eu egoísta, neste eu que tem o tu, neste eu que não é nós, este eu que prioriza a si próprio. Então, o Patanjali diz, o Shankara diz, o Dharma diz, é um equívoco cognitivo. O Shankara, no Vivekachudamani, ensina isso. Um erro cognitivo quando eu acredito usando a minha própria mente. A mente faz eu acreditar nela própria. E a mente prioriza a si mesma, fazendo a gente pensar que a vida humana é apenas uma vida mental e física, mental psicológica, mental e física. O Atma não é mente, é além da mente. Então, quando eu consigo compreender vivencialmente o que é o Atma, essa ignorância primordial começa a desaparecer. O que o Buda falou? Qual é a causa do sofrimento? A vidya. Agora eu lembrei a palavra que você estava, acho que me perguntando, era kleshas. O que é yoga? O que o Patanjali vai dizer que é o grande problema? Os kleshas. Yoga de Patanjali. Qual é o primeiro klesha? A vidya. Tá. É no budismo, é no Patanjali, é na Vedanta, é no Shankara. Há um véu, há um poder da matéria, há um véu corpóreo. Este véu corpóreo cerebral. Então, o pensamento, sempre pensando, ele pensa e acredita que ele é o centro da vida. Tudo é mental. E a mente coordenando o corpo, coordenando o cérebro. Ok, mas isso não é tudo. Nós temos cérebro, nós temos mente, mas tem a vida da mente. Então, o Shankara diz que quando o homem tem a cognição do Atma, esta cognição errônea, quando eu compreendo que o Atma é a vida primordial, a vidya começa a desaparecer. Mas o Atma, diz ele, se manifesta na mente pura, no intelecto puro, não no intelecto contaminado, não no intelecto poluído. Esse intelecto, que é uma palavra de tradução, não é boa também. Seria mais inteligência com I maiúsculo. Mas inteligência é muito cerebral, então a gente falta palavras no português. A palavra original em sânscrito é buddhi. Buddhi. Só que eu não gosto muito de usar porque a literatura teosófica de hoje em dia simplificou demais tudo e cada um se dá o direito de pensar o que quer. Então, buddhi é isso, buddhi é aquilo. Buddhi é o receptáculo do Atman. É a inteligência pura, que acolhe o Atman. Atma Buddhi, Buddhi Atman. Então, o Atma é acolhido e essa dupla vem para a mente. A mente acolhe a dupla. Então, é o Atma, Buddhi acolhe o Atma, e o Buddhi acolhendo o Atma é a essência da mente. Mas a essência da mente é o que importa. Então, diz o Shankara, a testemunha, em algum momento, ela tenta, e às vezes até consegue, iluminar a mente, esclarecer a mente, clarear a mente. Aí o budismo vai falar a clara luz da mente, a mente clara, a mente descontaminada. Então, se a gente compreende, a gente vai vendo que é a mesma ideia. Então, o Atma pode iluminar a mente pura, a mente sensível, a mente receptiva àquilo que não é mental. Então, tem que ser uma mente desapegada.
Não é o raciocínio, não é o cérebro, é além do cérebro, além do pensamento. Vamos para o mundo da mente, a mente sutil, a mente pura, a mente descontaminada. Essa mente descontaminada, com a abertura e receptiva, ela pode acolher a luz que vem do Atma, a luz do mundo, a luz do Logos. O homem é a morada da luz do Atman. Eu já falei aqui um dia rapidinho, no meu livro sobre o mistério da ética, eu tenho um capítulo sobre o Heidegger também trabalhou com filósofo contemporâneo, sobre o Heráclito. O Logos emite uma luz, um raio de luz, e o homem é a morada da luz do Logos. Isso é a base da ética. Quem tem dentro de si o Logos pode viver retamente, com justiça, verdade, veracidade, amor, compaixão e respeito à vida universal. É a base para a ética. Heráclito, Grécia. O homem é a morada da luz do Logos. Vedanta. Está escrito, eu estou lendo aqui. O homem é a morada da luz do Atman. O Atman mora na consciência. O Atman, que é pura consciência, mora na mente. Vamos simplificar. A mente, o homem enquanto mente, é a morada do Atman. É a morada desta luz sutil. E quando o homem, então, meditando no Atman, é Shankara falando, através da meditação, da reflexão, da meditação no Atman, talvez o homem consiga perceber que o Atman é a realidade, com R maiúsculo. O Atman é a realidade, o Atman é a vida plena. Mas isso só será possível, aí o Shankara vai insistir, se a avidya, se a ignorância é desfeita, se a ignorância é retirada. Quando a avidya cessa, o Atman se revela, porque ele já está em nós. Esse é um detalhe importante. O que eu preciso é apenas recognoscer, se tivesse essa palavra, seria recognição. Eu preciso retomar a autoconsciência, retomar a consciência do que eu já sou. Eu sou pura consciência. Existe uma escola de filosofia que está ali naquela estante, lá em cima, 50 livros dela, chamado Shivaísmo. Shivaísmo de Kashmir. Kashmir. Shivaísmo. Mas não é a Shiva da Trindade. Shiva como vida universal. A vida universal é Shiva. E Shiva é consciência. A filosofia shivaísta de Kashmir é do século 8, 9, 10 DC. O que ela é? Ela é uma retomada da Vedanta. Olha. É a mesma Vedanta, só que em vez de dizer Brahman, diz Shiva. Mas ela fala no Atman. A palavra Atman aparece nos textos. Então, Shiva, o Brahman, ele é universal. E Shiva se manifesta em nós. E eles usam um termo chamado spanda. Spanda é vibração, pulsação. A vida pulsando, a vida vibrando. Então, essa vibração que preenche o universo é a mesma vida, é a mesma pulsação dentro do coração, na caverna do coração, na mente. Então, essa pulsação é o Atman. E o Atman é tudo, porque o Atman é idêntico a Brahman. É claro que tudo isso, para quem não está muito acostumado, pode achar um pouco estranho. Nós estamos falando hoje num mundo que está tendo uma guerra no Oriente Médio, guerra lá na Ucrânia e Rússia, problemas na África. Mas por que tem essas guerras? Por que tem violência? Porque os homens estão pensando só neles, estão pensando só no corpo, só no bem, na propriedade, no espaço, no território, na parte exterior. O homem perde a consciência. Claro que não são todos, mas talvez a grande maioria. Então, quando nós vivemos uma vida exterior, apenas social, presa no eu, presa nos desejos, presa nos apegos, o egoísmo é natural. O egoísmo surge, não é que ele é natural, ele surge naturalmente quando o que comanda a vida é o ego, é o egoísmo. E o que comanda os políticos, os poderosos, é uma mente egoísta, é uma mente fechada, é uma mente que não reconhece a vida universal. Se eu me desse conta que a vida universal é a mesma vida em todos os seres,
eu preciso preservar a vida, respeitar a vida. Aí a Índia antiga vai dizer que isso é a ética. Compreender que a vida é uma só, reverência à vida, preservação da vida. Isso falta. Hoje, um dia tenebroso lá no Oriente Médio, eu estou falando sobre isso e não estou ignorando o mundo exterior. Mas eu sei que aquilo está acontecendo porque falta autoconsciência. Falta a compreensão de que todos os seres são irmãos, de que a vida é uma só, a vida é universal, a vida é a mesma pulsando. Quando eu destruo vida, eu destruo a minha própria vida, porque a vida é a que está em mim, a vida é a vida que está no outro, é a vida que está nos animais, inclusive, a vida que está na natureza, nos animais, nos humanos, é a vida do universo, é a vida do cosmos. E o Pitágoras falava isso. O cosmos tem vida. A vida preenche o universo. Então, resumindo e fechando, Atma Yoga, Vedanta, Shankara, Upanishads é uma filosofia bonita quando eu sou reflexivo. Se eu tiver uma visão tacanha, fechada, materialista, desligue o YouTube, tchau, tchau. Isso não é para você. Isso é para quem tem abertura, quem tem coração, quem tem uma mente aberta, uma mente sensível, que está procurando um despertar interno, está buscando uma comunhão com a vida, com os outros seres, para viver em paz, em harmonia, aí há espaço para essas reflexões, e a Vedanta teve no Shankara um grande expoente. Como eu disse, um Platão indiano, Platão que falou do uno, que falou do ser, que falou da alma imortal. Então nós vamos ter um Shankara enfatizando o Atma é a vida em nós. O Atma é a consciência pura em todos os seres. E quando eu alcanço o começo dessa compreensão, eu desperto o meu poder intuitivo e quanto mais eu compreender isso, vai surgir a sabedoria do coração, eliminando o egoísmo do cérebro. Ô, Alberto, esse livro que você escreveu, considerando o que foi falado hoje, que é uma informação para ser digerida, para usar muito uma palavra que você usou aí na sua fala, que é o discernimento, né? Nós que já estamos há milênios cheios de coisas na cabeça, até o próprio hinduísmo que você está falando aí, que confunde muito, porque antropomorfiza muitas entidades, então dificulta um pouquinho da gente sair dessa antropomorfização das coisas. Você acha que alguém que está nos assistindo hoje e alguém que lê essa obra que você fez, né, ele tem condição de... Vai parecer uma coisa muito abstrata ou ele tem condição... Agora, esquece o Alberto filósofo, esquece o Alberto escritor. Como é que você vê... Como é que as pessoas como é que as pessoas absorverão isso aí que nós falamos hoje e que você escreveu também? É uma leitura fácil, de fácil entendimento? Tem que se abster do quê para você tirar um bom proveito e começar a pensar do jeito que tem que ser pensado? Ter essa consciência de Atman, ter essa consciência do Brahman, né? Ter essa consciência do Shankara, da Vedanta. Fala. Eu estou entendendo bem. Essas filosofias indianas, elas parecem muito complicadas quando a gente olha esses termos técnicos. Mas elas têm uma vantagem. A grande maioria dos termos são os mesmos. E os termos básicos, os termos centrais, em escolas diferentes, mas os termos técnicos são todos do sânscrito e têm o mesmo sentido. Então, se eu tiver um mínimo de leitura, um mínimo de reflexão e de abertura, eu vou percebendo um pouquinho, eu vou compreendendo um pouquinho, com esse pouquinho eu dou conta da leitura. Opa! O grande problema é quando eu quero traduzir tudo, ou eu pego um texto tudo muito traduzido. Então, eu acho melhor, às vezes, deixar a palavra Atma e botar uma notinha de rodapé. O Atma, na filosofia Vedanta, significa essa vida universal, esse espírito universal presente em tudo. Em vez de você usar... Mas na hora que a gente está lendo, então, alguns dos textos, como esse Capa Verde, do Vivekachudamani, a gente manteve a palavra Atma, mas na primeira vez que aparece, tem uma notinha, e na introdução
foi explicado o que o Atma é. Então, se a pessoa tiver um contato mínimo com a espiritualidade, com o pensamento oriental, com pensamentos filosóficos, tem que ter um pouquinho. Mas é um pouquinho assim que é 5%, não precisa 50 nem 100. E um pouquinho de paciência dá para entender. Por exemplo, assim, eu vou pegar aqui o início, só para você ter uma ideia, que não é complicado. Pegar as primeiras linhas do livro do Shankara, esse Atma Bodha. Eu não vou ler, eu vou ler meia dúzia, só para sentir. Escrevo o Atma Bodha, o conhecimento do Atma, para servir às necessidades daqueles que, havendo purificado a mente e alcançado a paz no coração, carecem de desejos e almejam a liberação do sofrimento. Assim, como o fogo é necessário para cozinhar, sem o conhecimento do Atma, a liberação, a emancipação não será alcançada. A ação, a Karma Yoga, a ação, não pode destruir a ignorância. O conhecimento do Atma é aquilo que destrói a ignorância. O Atma aparece como finito, devido à ignorância, mas o Atma, o indestrutível, é universal, tal. Então aqui tem uma palavra que é o Atma, e logo apareceu a palavra ignorância, que está no livro entre parênteses, avidya, mas foi explicado antes que a avidya é ignorância. É uma linguagem super acessível. Então é super acessível, é uma meia dúzia de termos. É o que é o Brahman, é o Atma, que é o espírito, que é a consciência, que é a vida, a avidya, que é a ignorância, mais 2 ou 3 palavras, e dá para fazer a leitura. Eu assumo aqui publicamente a minha avidya, a minha ignorância, eu nunca tinha pensado ou ouvido falar sobre essa perspectiva que você leu e você falou conosco hoje. Já é muito bom, eu considero isso, porque a partir de agora eu já tenho outra visão sobre essa questão. Então, isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem a mesma condição de captar isso. Porque aqui eu tenho o texto do Shankara, tem as edições, tem esse outro que eu já mostrei, que é o Viveka Chudamani, é um texto um pouco mais longo. O Atma Bodha é um pouco mais curto. O Atma Bodha é uma boa introdução para o Viveka Chudamani. Agora, se a pessoa quiser entender um pouco melhor a questão da escola Vedanta, o contexto, a Índia antiga, não é porque é meu, é que eu fui professor de filosofia oriental em Brasília. Sim. E como faltava material, eu precisei pesquisar muito, estudar muito e escrever para os alunos pequenos textos. Depois eu juntei esse material, melhorei, aprofundei e fiz um apanhado, então, na filosofia dos sábios indianos. Rishi significa sábios. A filosofia dos sábios da Índia antiga. Então, aqui também tem um capítulo... Baseado na Vedanta, esse livro aqui. Não, ele trata das escolas indianas antigas. Um capítulo da Vedanta, tem um capítulo sobre os Upanishads, tem a tradução de um importante Upanishad, tem um capítulo sobre o Patanjali e a Yoga. É um apanhado geral do pensamento da Índia antiga. Esse para quem desejar um contexto maior. Se a pessoa quer só o Shankara, ler o Atma Bodha, ler o Viveka Chudamani é suficiente. Ótimo. Então tá bom. Dá para refletir. Aí o que eu aconselho? Era o que eu fazia. Eu ia lendo, quando eu achava uma frase curta, bonita, profunda, importante, eu tomava nota, assim, 3, 5 linhas, 3, 5 frasezinhas bem curtinhas. Depois eu refletia sobre aquilo. Eu usava como fórmula meditativa. Fechava os olhos e tentava sentir o Atma em mim, o Atma em mim. Um processo de... Primeiro começo de um processo meditativo. Então, usar as frases como o início, como se fosse um mantra. O Atma é tudo, o Atma é a vida, o Atma é o ser. Assim, sutilmente, não repetindo com a boca, mas refletindo nesse conteúdo. Muito bom, Alberto. Olha, foi um super demais ilustrativo, pelo menos para mim, acredito que o nosso telespectador também. E você tem uma, para quem não conhece ainda, você tem uma editora, né, que publica os seus livros, né? Nós vamos colocar o crédito aqui embaixo. Esses 2 livros que eu estou falando, mais o livro da Ética, que é o Teatro do Heráclito, e outros que a gente está para saindo um novo logo, está na editora Garba, com BH, Garba Lux. Está aqui embaixo. Garba-lux.org, editora Garba Lux, mas tem um hífen juntando. Garba é semente, Lux é luz. O pessoal vai ler aqui no crédito. Garbalux.org. Então, essa editora ela tem como motivo de existir
publicar material que não existe em português desses assuntos, dessas escolas, seja da Índia antiga, seja dessas filosofias, seja do budismo, mas também do cristianismo antigo, dos gnósticos, materiais, os livros apócrifos, as tradições desconhecidas no mundo cristão ocidental. Então, do Oriente e do Ocidente, a filosofia indiana e o Dharma, e o pensamento cristão e gnóstico. Então, é uma pequena editora que nós mesmos nós fazemos tudo. Traduzimos, escrevemos, revisamos, fazemos a capa, editamos, o custo bem baixo, o custo dos livros são menores do que nas outras editoras, para as pessoas terem um acesso. E só para fechar essa participação, este livro do Atma Yoga, eu escrevi porque eu trabalhei com isso, eu estudei isso, eu fui professor, um dos primeiros professores de filosofia do Oriente na academia, no Ocidente. Trabalhei em Brasília, trabalhei em Porto Alegre, na Universidade Federal, na Universidade Católica, em outras pequenas universidades, com a disciplina Filosofia do Oriente, que raramente tem por aí. Então, como era necessário material, mergulhei nesses assuntos, mas tem algo mais importante. Não é esse trabalho externo que eu fiz. Na medida que eu estudei isso, essa reflexão sobre o Atma, ou sobre o Logos, ou sobre o Cristo interior, porque os gnósticos não confundiam Jesus com Cristo. Jesus, vírgula, o Cristo universal. Isso. Então, é um aposto, um qualificativo. Então, essa reflexão, seja no Cristo, seja no Logos, seja no Atma, eu acho muito valiosa para o buscador, para quem está nos começos do processo, para quem está buscando uma jornada da vida interna, para quem está buscando o mergulho com a alma, pensar que nós contemos em nós o Atma, ou a vida, ou o Logos, é um ponto de partida bem interessante. Então, eu acho assim, que se eu tivesse que resumir uma contribuição minha, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, eu acho que a primeira ou a segunda coisa que eu diria é isso. Pense no Atma, pense no Logos. Pense que isso é a sua vida. Muito legal, já é um ponto de partida importante. Eu acho muito valioso algo. De quem conhece, de quem vivenciou isso. Obrigado, Alberto, foi muito bom, muito bom. Tá certo. Quem está nos assistindo, então reflita um pouco, foi apenas uma tentativa, mas tem material aí possível, quem lê inglês tem muita coisa, inglês, francês, tem muita coisa boa. Mas sempre saber usar o discernimento para ver que obra que está acessando, né? Muito bom. O grande problema é esse. Valeu, Alberto. Fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Muito boa conversa. Puxa vida, eu aprendi um monte e já vou refletir. Essa do Brahman e do Atman, eu desconhecia. Que bom. A vida é um eterno aprendizado. Todo momento, a todo instante, em qualquer lugar, você está aprendendo. Basta estar observativo, basta estar atento para você aprender. É isso, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima semana. Tchau.